Vamos orar ao Pai Nosso para iniciarmos nosso tempo de ministração da palavra. Amém? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória a todos sempre. Amém. Senhor Jesus, nos achegamos, Senhor, a Ti, nessa hora, Pai, convictos de que isso só é possível por causa da Tua obra, Jesus, na cruz. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos como Tua igreja. Porque sabemos, Senhor, que não se trata de apenas mais uma reunião, mas de um momento único. Obrigado, Senhor, porque a reunião da Tua igreja, que hoje acontece em várias localidades no nosso país e no mundo, expressa que o Senhor interveio na história humana e assim tem despertado aqueles que o Senhor de antemão escolheu para a salvação. A reunião da Tua igreja, Senhor, deixa claro que há salvação para aquele que crê. Que o anúncio, Senhor, do Teu povo pelos séculos, de que há um único Deus e de que é necessário arrependimento de pecados para a salvação, está viva essa mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez clamo a Ti pelo perdão dos nossos pecados e clamo a Ti, Senhor, também por socorro nessa hora, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, para que os nossos corações de fato possam ser instruídos pela Tua poderosa mão e que possamos, Senhor, termos nossa alma transformada, Pai, por causa da ministração da Tua palavra, por causa do poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós estamos na nossa jornada gloriosa do livro de Atos, no qual temos visto o quanto o Espírito Santo capacita a sua igreja para operar o propósito de Deus na terra, de como é o Senhor quem sustenta a sua igreja no decorrer do tempo e continuará a sustentar a sua igreja para que o Evangelho seja anunciado a toda criatura. Então eu vou fazer algumas recordações bem rápidas sobre o livro de Atos em si. Sabemos que o livro é escrito por Lucas, se trata de um relato histórico, mas também com objetivos teológicos, ou seja, o objetivo de Lucas é demonstrar o quanto, é apresentar a nós o quanto Deus é quem capacita a igreja, é quem capacita os apóstolos a cumprirem a missão que foi dada pelo próprio Jesus, de ir por toda a terra, ensinando a guardar aquilo que Jesus havia ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo assim, portanto, discípulos de Jesus. Vou pedir um favor os irmãos do som aí. Eu acho que tem um canal aberto que está dando ruído aqui, acho que pode estar atrapalhando aí vocês a ouvir. Bem, Lucas também nos dá uma segurança, uma convicção acerca da ressurreição de Jesus, de como de fato ele caminhou com os discípulos, ele instruiu os discípulos após sua ressurreição. E ele vai usar um termo importante que nós precisamos sempre nos lembrar, que é com muitas provas incontestáveis. Então o relato de Atos é um relato incontestável, porque há uma multidão de testemunhas que presenciaram
aquilo que foi operado por intermédio dos apóstolos capacitados pelo Espírito Santo. Portanto, com essa lembrança de contexto, gosto sempre também de lembrar que Atos não é uma receita de bolo para a igreja contemporânea, para a igreja de hoje. Assim como toda a Escritura, nós teremos em Atos princípios, nós teremos essa segurança de quem está conduzindo aquilo que somos hoje como igreja é o próprio Cristo e não os homens. Toda a igreja que é fiel à palavra, que zela pela palavra, está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então, com esta segurança e com esse lembrete de contexto, eu peço aos irmãos que abram em Atos, no capítulo 3. Hoje nós veremos dos versículos de 1 a 10. Peço para que os irmãos que possam, que consigam, que fiquem de pé para a leitura da palavra. Né? Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Podeis assentar? Meus irmãos, nós vimos no final do capítulo 2 de Atos, que o texto nos traz ali como a igreja, no seu princípio, estava vivendo. Né? E o que o texto nos diz é que a igreja perseverava na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão, e que prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso aqui vai estar melhor? Espera aí. Ei, esse aqui não está nem ligado. É esse mesmo. Vamos lá, gente. Então, prodígios e milagres eram vistos, eram feitos por intermédio dos apóstolos. E o propósito desses prodígios e sinais era gerar temor no coração do povo, o temor a Deus no coração do povo, e evidenciar de fato de que os apóstolos estavam ali enviados por Deus, de que a mensagem dos apóstolos era a mesma mensagem de Jesus. Então esses prodígios e esses sinais, eles ratificavam o ministério dos apóstolos, assim como Jesus já havia dito que isso aconteceria. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um relato extraordinário e belíssimo, algo de fato que enche o nosso coração e que causou também para aqueles que estavam ali naquele momento essa mesma admiração.
pois de fato nós estamos diante de um milagre e diante de algo extraordinário. E tem alguns pontos que nós precisamos olhar com atenção, e esse é o nosso objetivo hoje. O propósito dos milagres, quando nós olhamos para quando Jesus estava caminhando na terra e os operava, nós vamos ver que há sempre um contexto de ensino junto. Jesus está sempre instruindo os apóstolos, porque ele ensina fazendo. Então sempre haverá ali, após o milagre, uma instrução de Jesus, revelando assim o reino de Deus aos homens. E aqui nós vemos que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A igreja, meus irmãos, nesse momento estava passando por um processo de adaptação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eram judeus, que Jesus era judeu, e revela dentro primeiramente, no contexto dos judeus, o que era o reino de Deus e que ele era o Messias. Então algumas coisas começam a mudar, mas o cristianismo surge de dentro do judaísmo como sendo o judaísmo consumado. Qual era a esperança do judeu? E aqueles que hoje ainda permanecem, que não se converteram ao cristianismo, à fé cristã. A esperança é a vinda do Messias. A perspectiva escatológica, a perspectiva do final dos tempos para o judeu é quando o Messias chega. Por isso que nós percebemos em alguns embates que Jesus tinha a dificuldade muitas vezes dos escribas, dos sacerdotes, de compreender de fato quem era Jesus. Porque na perspectiva do judaísmo, do Velho Testamento, a história meio que acaba com o Messias. Mas Jesus vem e revela que ainda há uma segunda vinda. Muitas vezes, meus irmãos, as visões que nós lemos, por exemplo, do livro de Daniel, ele vê tudo numa única visão. Mas o que Jesus revela quando ele vem? Que muitas das visões de Daniel, elas estão, na verdade, em partes. Há uma primeira parte da vinda do Messias e há uma parte que ele já enxerga que nós vamos ter uma dimensão dela só no livro de Apocalipse. Quando nós fizemos a exposição de Apocalipse, nós tratamos um pouco disso. Só estou aqui relembrando. Bem, então o que era essa hora nona? Como eu disse, os primeiros discípulos e os apóstolos, eles conservaram algumas práticas do judaísmo. Esse culto da hora nona, ele se trata de um culto chamado Tamid, onde era realizado orações e também o rito de sacrifícios de cordeiro para perdão dos pecados. Os discípulos, os apóstolos, não iam nesse horário para sacrificar o cordeiro, porque não há mais essa necessidade. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, Ele é que tira o pecado do mundo e o sacrifício de Cristo foi perfeito. Porém, aquele hábito de orar, nesse horário, que é por volta das 3 da tarde, eles mantinham. A igreja estava passando por um processo ainda de transição. Então esse culto Tamid, onde se tinha orações e a oferta do cordeiro para perdão de pecados, acontecia às 9 da manhã e às 3 da tarde. Então nós estamos aqui entendendo uma coisa importante. O cristianismo ele não traz com ele uma plataforma revolucionária. O cristianismo não está abolindo toda a história de Israel, muito pelo contrário, ela define essa história. Cristo é que nos dá a condição de entender de uma forma completa o que Deus estava fazendo com o
povo de Israel desde a promessa que foi dada a Abraão. É em Cristo que essas coisas são entendidas. É em Cristo que a promessa que foi dada a Abraão, que a descendência dele iria abençoar todas as nações da terra, é plenamente compreendida. Então, o cristianismo não está nascendo por meio de uma ruptura completa, mas sim dentro de um processo de continuidade, onde algumas coisas não serão mais necessárias, porque o Messias veio, e algumas coisas que eram apenas sombra no Velho Testamento, agora são uma realidade. Então isso é um aspecto importante nós entendermos isso. Por isso os discípulos estavam lá, cumprindo o hábito da oração, na hora nona. Bem, e aqui então nós temos os discípulos indo cumprir isso. E a palavra nos relata que nesse momento, no momento que eles estavam subindo, um coxo estava sendo levado para a porta do templo, na porta chamada Formosa. E o texto nos diz que eles punham esse coxo diariamente nessa porta. O templo ele era formado por várias seções e várias partes e tinha várias portas. E naquele tempo era comum de que pessoas que tinham alguma debilidade física, que carecia de socorro, fosse colocada nas portas do templo. Nós não temos a informação exata da localização dessa porta. Alguns comentaristas vão divergir um pouco de que porta é essa, mas o fato é que ele era colocado em um local de grande circulação. Era uma porta que tinha uma beleza nessa porta. O templo era muito bonito, né? E então chamava a atenção, ou seja, era um lugar, de certa forma, ideal para alguém que está nesse ímpeto de pedir esmola, que precisa pedir esmola por causa do trânsito de pessoas. Aquele coxo, meus irmãos, ele não tinha acesso ao templo, ele não podia entrar no templo. Nenhum deles. A lei de Moisés, a lei mosaica, ela proíbe a entrada de alguém que tenha alguma deficiência física no templo. Então, a fim de exemplo, eu cito Levítico capítulo 21, versículo 21. Dentro do contexto do capítulo 21, ele vai ser mais detalhado, mas nesse versículo específico, a palavra nos diz: nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, pessoas que tinham alguma debilidade física, alguma deficiência, não poderiam entrar no templo. Aquele homem estava excluído da sociedade. Ele estava à margem do povo. O texto vai nos dar um pouco mais de detalhe em outro capítulo, né? Em Atos 4, 22, o texto vai nos dizer que aquele homem estava ali há mais de 40 anos. Se nós considerarmos a expectativa de vida daquela época, a maior parte da vida dele ele passou ali, sendo conduzido para aquela porta do templo. Então, meus irmãos, note que aquele homem estava ali já numa rotina de pedir esmola. Ele já estava com, de certa forma, o botão do automático ligado. Ele ficava ali e implorava por esmola, e ele não esperava mais nada diferente disso. 40 anos sendo colocado ali, fazendo a mesma coisa, pedindo esmola. Então ele está no automático, pedindo esmola. Mas Pedro, quando nesse momento específico houve um pedido, ele, João, ele assume uma postura de olho no olho com aquele homem e chama a atenção dele. O texto diz que Pedro fala:
Pai, olhe para nós. Então, tente imaginar um homem ali pedindo. Ele não se importa, ele não presta muita atenção em quem está passando. E quem dá esmola também não costuma prestar muita atenção. Isso é até nos tempos de hoje. Alguém pede o dinheiro, a pessoa vai lá, joga, entrega, dá. Ela não dá muita atenção. Nem quem está dando a esmola e nem quem está pedindo. Mas Pedro faz algo diferente e chama a atenção daquele homem, fita os olhos dele. E aí agora ele tem a atenção daquele homem. O texto diz que o homem olha atentamente. Porque não é comum. O comum é passar a entregar, passar a entregar. E o texto nos diz que ele esperava receber alguma coisa. Então, ele tinha no coração algo que ele estava pensando em receber. Considerando toda a história deste homem, o que ele estava esperando receber? Um dinheiro maior, algo material maior. Esse homem, meu irmão, não estava esperando por cura, ele não pediu para ser curado. Então Pedro agora tem a atenção dele. Ele espera receber uma esmola alta, talvez, ou algo de valor. E ele nem poderia imaginar que receberia algo muito mais extraordinário e grandioso do que ele esperava. Pedro então deixa claro para ele que o que ele estava esperando ele não tinha. Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. A porta do templo, meus irmãos, ela expressa uma imagem de grandeza, de beleza e de riqueza, mas nada naquele lugar, com tanta riqueza e com tanta beleza, poderia ajudar aquele homem. Ele nem podia entrar, nada ali podia de fato proporcionar qualquer ajuda real para aquele homem, a não ser as esmolas que ele recebia. Mas então, depois que Pedro deixa claro para ele que não tem o que ele estava esperando, Pedro diz: mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele não esperava aquilo. Conta-se uma história, fazendo um parênteses aqui, que eu vi em alguns comentários, que certa vez Tomás de Aquino, numa visita com o Papa, ele chega numa situação onde o Papa está contando uma soma significativa de dinheiro. E essa história diz que o Papa diz assim: olha, Tomás, a igreja não precisa mais dizer não temos prata nem ouro. Mas Tomás de Aquino respondeu: é verdade, mas também não pode dizer em nome de Jesus, o Nazareno anda. Então, muitas vezes a própria igreja se perde na visão que ela tem acerca daquilo que de fato tem valor. Mas Pedro, por intermédio do Espírito Santo, naquele momento, dá o comando, e nós vemos que o homem é curado. Mas o que Pedro tinha? Pedro era governado, dirigido pelo Espírito Santo. O texto nos diz, o texto de Atos 4:22, diz que aquele homem, aquele coxo era conhecido há mais de 40 anos ali. Então,
Preste atenção numa coisa: não foi a primeira vez que Pedro passou por esse homem. Ele está lá há mais de 40 anos. Mas naquele momento, Pedro discerniu que era a hora, e capacitado pelo Espírito, dá o comando àquele homem. Note, meus irmãos, que não é Pedro que realiza, é o Espírito Santo, é um ato do Espírito Santo por meio de Pedro. Por que naquele momento? Por que naquela hora? Nós percebemos, e aí na próxima exposição vocês vão ver claramente que esse milagre abre uma possibilidade do segundo sermão de Pedro no templo. Havia um propósito maior nessa cura. Mas o fato é que Pedro não tem exatamente o controle, não está na mão de Pedro a hora de fazer. Ele não chega para aquele homem e fala: não, na quarta-feira, no culto da cura, você vai ser curado. Não é isso, meus irmãos. O ato do Espírito Santo não pode ser agendado por homens. Foi o Espírito Santo que determinou que seria aquela hora, e não a mera vontade de Pedro. E assim nós vemos algo glorioso, extraordinário acontecendo. E o texto vai nos dizer que, então, Pedro toma ele pela mão, e ele se levanta imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram. Nós vemos, meus irmãos, que esse tipo de milagre já estava previsto nas profecias do Velho Testamento. Eu vou citar 2 exemplos, mas há inúmeros. Isaías 35, versículo 6 diz: os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa aqui é uma promessa de perspectiva escatológica, ou seja, a perspectiva do reino se aproximando. E é importante nós nos lembrarmos que, a partir do momento que Jesus ressuscita e o período da igreja é instaurado, nós estamos nos últimos dias. Por mais que nós estamos falando do primeiro século, o primeiro século são os últimos dias. E o século que Deus permitir que exista serão os últimos dias, serão os últimos tempos. Miqueias 4, versículos 6 e 7 vai nos dizer: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Aqueles que não tinham acesso à promessa, aqueles que estavam longe do povo de Deus, aqueles que não podiam entrar no templo para adorar, agora isso não existe mais. E na vida desse homem isso se cumpre. Note que a cura daquele homem é instantânea. Pedro segura na mão dele, e Lucas, como médico, ele vai detalhar um pouco mais quando ele fala que firma os tornozelos. Quando você olha a palavra no grego, ele está usando o nome dos ossos do tornozelo para deixar claro que foi aquela parte que foi curada. Lucas sabia a enfermidade que aquele homem tinha e faz questão de detalhar: foram esses ossos aqui que foram curados e se firmaram imediatamente. Uma cura completa. É tão extraordinário, meus irmãos, que, veja, uma criança, quando ela está começando a andar, os pais aqui vão ter essa experiência gravada no coração o resto da vida.
Mas você sabe que ela dá os primeiros passos, ela começa a pegar em alguns móveis e fica em pé e vai andando de lado, né? Ela usa o sofá como apoio, usa móveis como apoio. Depois ela vai dando uns passos meio, né, cambaleantes, até que ela finalmente anda. Mas esse homem nunca andou na vida. Ele não teve só a restauração física dos tornozelos. O Espírito Santo deu a ele o aprendizado de como se anda imediatamente. Ele não saiu cambaleando, ele saiu saltando. Ele andava como se tivesse andado a vida inteira. Uma cura completa, extraordinária, realizada no nome de Jesus. E aqui nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com o nome de Jesus. O nome de Jesus só pode ser usado para a bênção, para a boa palavra, para o bom conselho. Jamais para uma atitude de inveja ou uma atitude de ganância. O nome de Jesus é para expressar cura. E aqui eu não estou falando da cura física somente, mas principalmente porque é no nome dele que é possível se curar a alma. Só é possível no nome dele. Então devemos ter todos ele cuidado com o nome de Jesus, porque ele é para estabelecer cura. E é lindo, é extraordinário. O homem foi reconhecido por todos que estavam ali. Todos sabiam quem ele era. Pela primeira vez na vida ele entra no templo. Nunca pôde entrar, mas ele entra no templo. E ninguém podia falar para ele para sair mais. O que o impedia não estava mais com ele. E nós vamos perceber que Pedro vai se esmerar para tirar o foco dele na mesma hora, deixando claro de quem operou tudo aquilo foi Jesus. Pedro deixa claro, quando ele cura o coxo, ele diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Por que ele usa essa expressão? Porque Jesus era conhecido como o Nazareno. Ele deixa claro que não é outro Jesus, é aquele que foi crucificado, é aquele que esse mesmo povo crucificou, mas é o mesmo que ressuscitou, que caminhou com eles e que ascendeu aos céus na frente deles. Ele deixa claro que é esse o único que pode curar. E o homem entra saltando. E o júbilo daquele homem não é somente por causa da cura física. É porque assim como nós vimos no Velho Testamento, estava predito que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. Então como é que um judeu, como que aquele povo vê isso acontecendo? De fato, Jesus é o Messias, é isso que o júbilo desse homem está comunicando para aquelas pessoas. De fato, os últimos dias chegaram. Eu não estou dizendo que todos eles estavam crendo nisso, eu estou dizendo que essa era a mensagem que o júbilo, que a alegria daquele homem estava transbordando naquele lugar. Que de fato há salvação, que há perdão para os pecados, não conforme aquele ritual que estava bem na hora de se fazer, que tem que ser repetido e repetido e repetido. Não, há um perdão definitivo, absoluto, porque o Cordeiro de Deus foi morto, foi imolado e vive. O júbilo daquele homem entrando no templo é a mensagem de que Jesus Cristo está vivo. É esperança de salvação para Israel e para todo aquele que crê. E ninguém podia negar. Ninguém podia negar.
Há 40 anos aquele homem estava lá. Todos ficavam espantados e admirados. Não era algo comum. Se nós avaliarmos, meus irmãos, em toda a narrativa bíblica, nós veremos que essa realidade de prodígios e sinais, ela não está em toda a Escritura acontecendo o tempo todo. Só de silêncio foi 400 anos que Deus nem falou. Então, isso nos demonstra que de fato nós estamos diante de um momento específico, de uma realidade muito especial. E que não é a cura pela cura, porque nunca foi. Sempre há um anúncio de uma verdade, sempre há um propósito maior quando Deus intervém dessa forma. Então o Espírito Santo realiza aqui um ato perfeito, um ato que nos enche os olhos, que confirma ainda mais, de certa forma, a nossa convicção de que há salvação, de que não há nenhum empecilho, de que o reino de Deus está aberto. Nós sabemos que nem todos crerão, mas o reino de Deus não está fechado para ninguém. O júbilo deste homem está nos comunicando essas coisas, e não somente uma cura física. E o que esse homem faz? Ele entra no templo saltando e louvando a Deus. O louvor, meus irmãos, é um elogio. Por que nós temos tanto critério naquilo que a gente chama do tempo de louvor no culto? Porque o louvor precisa elogiar a Deus. Eu posso ter uma bela canção, fazendo um parênteses aqui, uma canção bonita, uma canção até bíblica, mas que não elogia a Deus. Então não é um louvor. Este homem saltava, deixando claro que aquilo que se operou nele foi operado por Deus. Ele está deixando claro: Deus é o Todo-Poderoso, Deus é quem faz o impossível, Deus é quem pode salvar. Louvando a Deus. Eu não sei, meu irmão, mas eu quero que você tente lembrar aí. Eu não sei se você já passou por essa experiência de quando você peca e você se sente meio inabilitado para louvar a Deus. Quando você está aqui é caso, não é questão só de pecado. A gente sabe que as debilidades são fruto do pecado, como o pastor Marcelo nos trouxe aqui no início da reunião, de uma forma muito importante. Isso só acontece, só existem custos por causa do pecado. Eu não estou dizendo que é o pecado daquele homem específico, estou dizendo que é uma realidade do pecado. Mas esse homem nunca pôde louvar a Deus no templo. Imagina como um judeu nunca poder entrar no templo para louvar, ao ponto dele ter completamente desistido dessa possibilidade. E agora ele foi reabilitado a isso. Isso de certa forma me relembra essa situação que eu estou tentando demonstrar. De que quando pecamos nos sentimos inabilitados, inaptos, e de fato é isso que o pecado faz, o pecado nos separa. Mas quando somos socorridos pela igreja e entendemos que há perdão, como é glorioso saber que estou perdoado e estar novamente com o povo de Deus, louvando a Deus, porque nada pode mudar o sacrifício que foi feito na cruz. É extraordinário.
É difícil saber como esse homem se sentiu, mas a forma como Lucas escreve deixa claro que ele estava radiante, louvando a Deus. E todos ficaram ali admirados. Tentando entender, mas não podiam negar o fato. Não podiam negar o fato. E nós veremos que isso proporciona que Pedro agora possa explicar, possa pregar o seu segundo sermão. Isso nós vamos ver na próxima parte. Mas nós vamos ver o discurso de Pedro no templo. Por que isso foi possível? Porque aconteceu esse rompimento extraordinário. Quem é que poderia impedir agora Pedro de falar? No centro, no berço, de onde o judaísmo se desenvolve. E como Jesus disse, primeiro seria ali. Jerusalém, Samaria, até confins da terra. Então isso abre essa realidade. Algumas coisas que eu quero considerar aqui. A primeira delas é que não houve autopromoção de Pedro e João. Inclusive no discurso de Pedro no templo, vocês vão ver o esforço que Pedro faz para tirar ele do foco. Não há autopromoção. Eles tinham plena clareza que a obra era do Espírito Santo. Como eu disse, Pedro faz questão de utilizar o termo nazareno, para que não houvesse dúvida de quem operou o milagre. Como eu disse, esse milagre abre a realidade, a possibilidade de Pedro dar continuidade e poder pregar o seu segundo sermão no templo, onde nós enxergamos um propósito maior dessa cura. E aqui tem algo que me chamou muita atenção, tanto no texto em si, como naquilo que os comentaristas falam acerca desse episódio. Há milagres que Jesus opera que ele usa um termo: a sua fé te salvou ou a tua fé te curou. Mas aqui não acontece isso. O propósito era maior. Nós vemos uma cura que não dependeu da fé do coxo. Ele nem esperava ser curado. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que eu estou abolindo a fé, não é isso. Eu estou dizendo que o propósito do Espírito Santo não depende dos homens. Então, ele não esperava isso. E hoje, infelizmente, na realidade evangélica brasileira, quantos irmãos não estão feridos porque acreditam que não foram curados porque não tinham fé? Mas nós estamos vendo aqui um caso que não há fé. E tem casos que há fé e a cura não acontece. Porque não é isso que determina. Não é o ser humano que determina. É o propósito de Deus. Porque também há muito claro de outros irmãos que entendem que é o seguinte: que eu gostaria de ser curado, mas o sofrimento dessa realidade me mantém firme com o Senhor. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Então, não é uma questão de comparar uma coisa com a outra, que eu devo buscar sofrer agora para ter uma realidade mais próxima com Deus. Não é isso. A questão é compreender que nós estamos nas mãos daquele que é todo poderoso e que conduz a história e que não pode ser surpreendido.
E que se há um clamor diante de Deus, meus irmãos, e aquilo não é respondido por alguma medida, confie. Confie. Porque entendendo ou não, o propósito do Senhor não pode ser frustrado. Ele não pode ser frustrado. Nós temos uma questão complicada em nossos dias quando nós lemos para esse texto. Por quê? Não pelo texto em si, mas pela realidade que tomou, principalmente a realidade evangélica brasileira. Muitos hoje arrogam para si esse mesmo poder de Pedro, que não é de Pedro, é do Espírito Santo. Essa mesma capacidade de curar de forma semelhante aos apóstolos. Mas o dom que é operado pelo Espírito Santo não precisa de uma agenda, não precisa de um encontro específico, porque o homem não tem poder de determinar a agenda do Espírito Santo. Isso não existe. E a realidade, meus irmãos, de que há falsos profetas e falsos mestres é algo que a igreja combate desde o início. Curandeiros e tantas outras coisas. Então não houve um ritual agendado e a cura foi completa. Não foi em partes, não foi depois voltou, não existe isso. Mas a pergunta que incomoda hoje, nos nossos dias, é a seguinte: Deus cura em nossos dias? E a resposta é sim, meus irmãos. Não há nada difícil para Deus. Mas é importante observarmos de que, da mesma forma como os apóstolos operavam esse milagre, esse dom de cura, isso a gente chama de devanescência, isso vai diminuindo a sua intensidade ao longo da história da igreja. Isso não é porque Deus não tem mais misericórdia, não é isso, meus irmãos, mas é porque o propósito do milagre é revelar Jesus, é revelar a realidade do reino, como nós vimos aqui. E hoje nós temos a palavra que fala ao nosso coração e cumpre cabalmente esse papel. Mas Deus cura hoje? Cura. Eu tenho controle disso? Não. Há experiências onde se ora e a pessoa é curada, e há experiências onde se ora e a pessoa morre. Porque quem está no governo disso é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, e não homens. É diferente, meus irmãos. Eu sei que é uma situação difícil da gente lidar, porque nós temos hoje um evangelho midiático, um evangelho não, uma propaganda de um contexto muito midiático, de televisão, e hoje internet, redes sociais, que é muito difícil a análise. Diferente desse cenário aqui, todos conheciam aquele homem, todos sabiam que ele estava lá há 40 anos. Mas se você, meu irmão, está num galpão que tem 5.000 pessoas, de repente levanta uma pessoa de uma cadeira de rodas sabendo que foi curado, como vai ter condições de saber que aquele testemunho é verdadeiro? Soma-se a isso as diversos escândalos que se observa sobre fraudes desse tipo de coisa. Então, de fato, é uma questão difícil para nós. E eu digo isso, meus irmãos, para que estejamos animados a permanecer em fé, de que de fato Jesus
pode fazer, mas que Ele não gerou sobre esse homem aqui, sobre esse corpo, só uma cura física, mas a salvação da alma. E é claro que diante de um cenário de enfermidade, o que nós clamamos a Deus é pela cura física também. Mas ela ocorrendo ou não, não muda o fato do que Jesus fez na cruz. E é aí onde nós devemos nos agarrar. Porque não adianta nada estar bem fisicamente e ir para o inferno. O que acontece hoje em larga escala, infelizmente no nosso Brasil, não é verificável. E é algo que eu gostaria de alertar a igreja. Nós passamos, meus irmãos, por uma pandemia. Quantos morreram na pandemia do Covid? Onde estavam esses midiáticos que supostamente têm o mesmo poder dos apóstolos? Se fosse manipulável assim, era só abrir o estádio, colocar esses caras lá e todo mundo ia passando e acabou a pandemia. Não é assim. Mas há algo mais grave que eu quero alertar a igreja sobre esse contexto, porque os irmãos podem estar aí, talvez achando que eu quero desanimar acerca dessas coisas, mas não é isso. E o alerta que eu quero dar é um alerta que está no Velho Testamento. Eu quero que os irmãos abram comigo em Deuteronômio 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E a questão é o seguinte, meus irmãos. O fato em si, né? A realidade em si de uma cura ou não, no contexto que temos hoje no Brasil, ela é difícil realmente de você verificar. Mas há uma coisa que é possível julgar: a pregação. Da mesma forma que Pedro cura aquele homem por intermédio do Espírito Santo, logo depois o que vem? Uma pregação. E essa pregação dá honra e glória a quem? A Jesus. Essa pregação vai deixar clara a necessidade de quê? Arrependimento. Eu estou dando só um spoiler que é para a próxima. Olha o que o texto nos diz, Deuteronômio capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Percebem, meus irmãos, que Deus está dizendo que mesmo que o milagre ocorra, mas se esse pregador, se este homem está conduzindo o povo a servir um falso Deus, Deus está provando o coração dessas pessoas. Mas pastor, eles estão fazendo lá em nome de Jesus. Preste atenção. A pregação conduz para onde? Onde está a maior intensidade da teologia da prosperidade? Não é nesse mesmo meio? E amar ao dinheiro não é amar a mamon? Nós não estamos falando de um falso Deus? Deuteronômio, meus irmãos, Pentateuco, já está alertando o povo de Deus sobre isso. Não é uma novidade.
Porque do que adianta receber uma cura física, mas não discernir a palavra e permitir que me conduza à adoração de um falso Deus? E como Deus prova a fé, meus irmãos? Em muitos casos, o que Deus está dizendo? O que você ama é a si mesmo. O que você ama é o emprego que você pediu aí para receber, mas não consegue ver que não é Jesus que está sendo adorado nessa realidade. Deus é todo poderoso, meus irmãos. Deus faz coisas gloriosas. Nós estamos diante disso, mas é para honra e glória dele. É para nos conduzir à sujeição a Ele. É para que a gente possa negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. E não desenvolver uma cultura egoísta, egocêntrica, gananciosa. Muitos desses falsos profetas, ao invés de ajudar as pessoas a se arrependerem dos pecados, eles usam o pecado do coração da pessoa para mantê-la ainda mais nessa rota. E oferecem alguns espetáculos para que eles se admirem. É muito perigoso, meus irmãos, ir atrás dessas coisas. Porque ou será mamon, ou será a si mesmo. Teologia da prosperidade e teologia do coaching. Eu não estou aqui duvidando da busca de cada irmão, não é isso. O que eu estou alertando é o mesmo alerta que Deus faz aqui e que os apóstolos fazem. Cuidado com falsos profetas. Não se iludam, não se encantem com essas coisas, se Deus não for glorificado. A pregação é julgada. O milagre, entendo que é difícil, mas a pregação é julgada. E se ela conduz a um falso Deus, de nada serve. Como Deus está falando, se o sinal, o prodígio acontecer, e se acontecer, se Deus está provando, quem é que fez então o sinal e o prodígio? Também foi o próprio Deus, mas aqui com um propósito que é contra, que denuncia o coração. Lá em Atos 3 não, o propósito foi feito para viabilizar a pregação do Evangelho como ato de misericórdia daquele homem, que não pediu para ser curado, que não clamou por cura, diferente de outros casos que nós vemos quando Jesus caminhava na terra. O Espírito Santo que é que conduz essas coisas. Bem, voltando um pouco aqui para o nosso contexto, voltando nossos olhos para o que é verdadeiro, há uma outra consideração que eu quero fazer. Prata e nem ouro são impeditivos para o Evangelho. De fato, o reino de Deus requer recursos para que as comunidades de fé se desenvolvam, para que missionários executem seu trabalho, enfim, e tantas coisas. Mas não ter isso não impediu Pedro de pregar o Evangelho, de dar um comando para aquele homem no qual ele foi instruído pelo Espírito Santo. Volto a lembrar, não foi a primeira vez que Pedro passou por esse homem, mas naquele momento em específico foi o momento que o Espírito Santo determinou que aquela obra acontecesse. O que Pedro tinha, todo irmão que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê tem, é o Espírito Santo, meus irmãos. Não há nada que possa impedir um crente fiel de pregar o Evangelho. Não há nada que possa impedir um crente fiel de se empenhar e esmerar na cura das almas. E
se o Senhor permitir, e for da vontade dEle, a cura física também. E aí eu deixo um questionamento aos irmãos: o que está te impedindo? Devemos olhar para esse cenário, entendendo que não serão contextos favoráveis que irão nos proporcionar que a gente cumpra a nossa missão de ensinar aquilo que Jesus ensinou. Não são recursos que impedem. Muito pelo contrário, tendo que a igreja terá um grande problema quando estiver diante do Senhor, porque não falta recurso para a igreja do Senhor. Um outro ponto, eu quero que os irmãos guardem no coração. Acaso não éramos nós coxos também? Não estávamos nós, outrora, em outros tempos, longe da promessa, inimigos de Deus, estrangeiros, fora da família de Deus? Não estávamos nós nessa mesma condição? Será, meus irmãos, que nós não temos nos esquecido de onde viemos? Quando lidamos com a realidade da fé com tanta dificuldade, muitas vezes com tanta indisposição, estamos na mesma condição deste homem, fora do povo de Deus. Mas Jesus nos trouxe do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, como está lá em Colossenses 1. Você foi alvo de algo mais extraordinário ainda do que uma cura física. Deus interviu nas nossas vidas, mudou a nossa história, e agora podemos adentrar ao tempo. E quando eu digo tempo, eu estou dizendo adentrar ao povo de Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. Ninguém que não crê pode essas coisas, ter convicção dessas coisas. É por causa dele, do sacrifício dele, porque ele interferiu na sua vida, é que você está aqui hoje. Não somente numa reunião da igreja, mas em toda a realidade espiritual que a reunião da igreja expressa. De toda a realidade, como nós lemos lá em Apocalipse, onde Deus está no meio da igreja. Sabe, meus irmãos, essa clareza que Deus te deu, de quando você lida com a família, de quando você lida com certas realidades, isso não é fruto do seu próprio esforço, isso é porque Deus interferiu na sua vida, e você nasceu de novo, assim como esse homem, como esse coxo nasceu de novo. Estávamos todos nós aleijados pelos nossos pecados, incapazes de viver, como Paulo diz, mortos, como zumbis desse mundo. Mas o Senhor nos trouxe para a vida. E nos trouxe para a vida para, em nome de Jesus, propagar vida para outros. Sabe, meus irmãos, a gente vive um tempo onde alguns movimentos arrogam para si ser o amor, ser a tolerância. Mentira! Amor, tolerância, cuidado, afago. Isso, meus irmãos, é o que a igreja proporciona. Porque uma vez crendo, uma vez entendendo, ninguém está olhando para a sua vida passada mais. Tudo se fez novo. Você é visto como de fato um discípulo de Jesus. Há socorro para a sua alma, tratamento para a sua alma. Porque certos movimentos dizem que
Eles amam incondicionalmente. Mentira, não segue a cartilha para ver se amam. Você acha que o feminismo ama as mulheres? Mentira, não segue a cartilha para ver se vão te amar. Mas quantas vezes nós pecamos contra Deus e Deus nos abraça, e Deus move a sua igreja, e Deus cuida de nós. Claro, não é sem critério, porque não existe essa ideia de sem critério, mas será amado, cuidado, tratado, e depois toma soldado, vai para o fronte. Então, meus irmãos, da mesma maneira que Pedro e João e Jesus se compadecem da dor humana e tem resposta para a dor humana, essa realidade hoje só existe na igreja. Porque nós éramos coxos, nós sabemos o que é estar à margem. Olha para o mundo, meus irmãos, se você não tem um status, se você não tem um diploma, se você não tem um dinheiro, você está à margem. Mas olha aqui, olha para o irmão do seu lado, ele não tem o mesmo estilo de vida que você, ele não tem a mesma quantidade de recursos que você, mas há diferenças. Por acaso alguém é excluído? Quantas tonalidades de pele? Porque no reino dos céus haverá povos de todas as nações. E qual é a relação disso, meus irmãos, com o texto que nós estamos lendo? É que aquele homem estava apartado também. E pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, agora ele faz parte da família de Deus, da mesma forma que aconteceu conosco. Por isso, meus irmãos, nós devemos viver em júbilo. Em júbilo. Mas muitas vezes o nosso olhar, a dureza da vida, os desafios que temos, embaçam a nossa visão. Mas olhe para a cruz, porque nada pode mudar o que foi feito lá. Nada, absolutamente nada, dor alguma, doença alguma, tristeza alguma, pode mudar o que Jesus fez. O povo de Deus vive em júbilo como este homem, mesmo quando há dor, porque olhamos para a cruz e encontramos alegria no Senhor. Por isso, meus irmãos, gostaria de pedir que fossem distribuídos os elementos da ceia, então já vamos concluir. O que devemos entender é que nós não podemos deixar de nos maravilhar com Deus, conforme nós cantamos, maravilhado. Quando olhamos para esse texto de Atos 3, nos maravilhamos. Mas quando olhamos para aquilo que Deus operou na nossa vida, nós devemos também nos maravilhar, porque não há quem mereça, não há quem seja digno. Se tivermos um olhar sincero sobre nossas vidas, a pergunta não é porque Deus me aceitou, é porque Ele não me eliminou da face da terra. Mas é inegável, assim como é incontestável esse milagre que houve, assim como é incontestável a ressurreição de Jesus, que Deus cuidou e cuida de nós, que Ele nos adota como filhos, de que Ele lança fora todo medo e lança fora o pecado. Ele não nos olha. A palavra de Deus nos diz que nós somos justificados. Já parou para pensar nisso, meus irmãos? Por causa disso que nós vamos fazer hoje, esse símbolo da ceia nos lembra disso. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Pensa
aí, meu irmão, Jesus olha para você e fala: está um homem justo. Como? Por causa do sangue de Jesus. É extraordinário o que Deus fez conosco, meus irmãos. É extraordinário. É grandioso demais. E nós precisamos olhar para um episódio que Lucas decidiu destacar, porque foram muitos prodígios e sinais, mas ele destaca esse. Ele destaca esse porque é esse que vai permitir a pregação da palavra que cura a alma. Por isso, meus irmãos, se sintam, jubilosos no coração essa noite, alegres, de fato, porque a obra da salvação, se você crê em Jesus, se operou em você, e somente aquele que crê nisso é que pode ceiar, de que pelo sangue de Cristo, pelo corpo que foi rasgado naquela cruz, é que há salvação, e que você foi alvo dessa obra, não por mérito seu, mas pelo mérito de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Oremos, meus irmãos. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, com um coração jubiloso, Senhor. Ao mesmo tempo, Pai, constrangidos, porque um inocente foi morto, porque o Senhor se humilhou até a morte, foi obediente até a morte de cruz, se humilhou se fazendo em forma humana, porque o Senhor de fato nos salvou e apresentou para o mundo o que de fato é amor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício e pelo ato heróico que traz a verdadeira alegria para os nossos corações. Em nome de Jesus, podeis comer o pão, meus irmãos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Oremos, meus irmãos. Senhor Jesus, te agradecemos pelo sangue que foi derramado, Senhor. Não como uma memória distante, não como um ato meramente simbólico, mas sim pela realidade que o símbolo representa, Senhor. De que fomos lavados pelo Teu sangue, Senhor. De que por meio do Teu sacrifício há salvação, há perdão de pecados, porque o Senhor interferiu na nossa vida, Senhor, e nos convenceu da verdade, do pecado e do juízo, porque o Senhor nos fez nascer de novo, porque o Senhor nos adotou como filhos, e porque o Senhor nos proporciona uma vida de verdade, uma vida, Senhor, preparada, ou que se prepara para as aflições, mas caminhando sempre na verdade. Obrigado, Senhor, e nós ansiamos pelo dia que o Senhor virá. Ansiamos por esse dia, Senhor. E até lá, cearemos para testemunhar, Senhor, que o Senhor Jesus é de fato
aquele que governa tudo e todos. E é o nome no qual, o único nome no qual há salvação. Muito obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus, podeis tomar o cálice, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ceiar. Obrigado, Senhor, pelo cuidado conosco. E que o maravilhar, o nos admirar e estarmos com corações jubilosos, Senhor, possa sempre estar em nossa mente. Nos ajuda, ó Espírito Santo, a trazer à memória aquilo que de fato nos traz esperança. Em nome de Jesus. Meus irmãos, aqueles que trouxeram suas ofertas, os irmãos fiquem à vontade. Nós temos o QR Code para quem preferir fazer o Pix na conta. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos sustentou e cuidou de nós até aqui. Obrigado, Pai, pelo privilégio dessa reunião. E como a Ti, ó Deus, que o Senhor cuide, ó Pai, de cada irmão, conduzidos em segurança, Senhor. E principalmente, ó Pai, que esta palavra não se perca, Senhor. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é sempre eficiente, eficaz e útil, Senhor. Mas há uma luta no nosso coração, ó Pai. E por isso eu clamo a Ti que o Senhor fortifique cada irmão. E que esse jubilar em Ti, Senhor, pela grandiosa obra da salvação, possa ser aquilo que conduza cada um de nós essa semana que se inicia, Senhor. Obrigado, Pai, por cuidar de nós e por nos permitir mais uma reunião. Em nome de Jesus. Amém.